Queridas amigas, queridos irmãos, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos. Vamos realizar mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Portanto, nesse momento, abraçamos a todos os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rede Brasil Espírita de Maceió, através da Rádio Brasil Espírita, a todos os companheiros que nesse momento se encontram em seus lares, nos acompanhando neste encontro tão especial das noites de terça-feira. Eu gostaria de, nesse momento, convidar a todos os irmãos, todos os amigos, para fazermos a oração que vai dar por iniciado o nosso encontro da noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nesse encontro fraterno que favorece o intercâmbio entre as dimensões, favorecidos pelo nosso interesse, pela nossa busca, pela nossa necessidade de empreendermos a nossa evolução consciente e cada vez mais responsável. Que nesse momento, Senhor da vida, possamos ser favorecidos com as Tuas bênçãos. Que todos os lares aqui representados possam ser envolvidos nesse instante. Os nossos familiares queridos abençoados, aqueles que se encontram acamados, fortalecidos, medicados, corações que se encontram em desalinhos, que as mãos sacrossantas da misericórdia se estendam, para que todos, neste momento, possamos sentir a Tua presença, Senhor, entre nós. Rogamos que esta ambiência fraternal possa favorecer a paz, possa estender a Tua paz, Senhor, para todos que comungam conosco do dia a dia, como aqueles que se encontram à distância. Ainda mais, Senhor, te pedimos, envolva a todos que amamos, a todos que momentaneamente caminhamos com dificuldades nos relacionamentos, saudosos, suplicamos pelos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual. Que nesse momento todos eles recebam o nosso abraço saudoso e estimulante. Que o nosso momento, Senhor Jesus, esse instante possa estar em sintonia com as vibrações sagradas do cristianismo, da Tua mensagem, Senhor, que é a mensagem da esperança, do consolo, da fé, da libertação espiritual para todos. Todos aqueles que caminhamos na direção do nosso Senhor, do nosso Pai, do Criador de todas as coisas. E assim, que possamos, queridos amigos, envolvidos pelos nossos benfeitores, aqueles que velam por nós a cada instante, que possamos todos juntos atingirmos o momento de interrompermos o nosso trabalho em paz, felizes,
por mais uma oportunidade de refletirmos sobre as belezas da vida. Que o amor, a fraternidade, sejam sempre a bandeira dos nossos ideais nesta caminhada no planeta abençoado chamado Terra. E assim, pedimos a autorização ao mundo espiritual maior para darmos por iniciado mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, especialmente com o tema O Reencontro. A história continua. Quinto Varro e o seu pupilo Tassiano. Caríssimos amigos, com muita alegria, portanto, nós vamos convidá-los para aquela viagem bem característica dos nossos encontros da terça-feira, quando já há algum tempo estamos estudando alguns aspectos que remontam à história do cristianismo. Já trabalhamos aqui algumas propostas que envolveram um livro há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Posteriormente, o livro 50 anos depois. E agora estamos trabalhando com o livro Ave Cristo. Sem olvidar o projeto que se estendeu de uma forma muito importante para o nosso crescimento, que envolveu o estudo do livro Paulo e Estevão. Este no programa das quintas-feiras, Espiritismo, Evangelho e Educação. Mas voltando, estamos já há algumas semanas refletindo na história de Quinto Varro e Tassiano. E hoje nós vamos iniciar o estudo em torno do capítulo 5 da obra então citada. E a história vai nos remeter ao término do ano de 233. Nós vamos, convidados por Emmanuel, a viajar para a cidade de Lyon. Numa sala singela da igreja de São João. Diga-se de passagem, uma coincidência. Para o mundo espiritual não há coincidências, mas foi em Lyon que muitos séculos à frente reencarnara o apóstolo precursor dos novos tempos, Allan Kardec. Mas nós vamos encontrar 3 companheiros, 3 cristãos, discutindo assuntos urgentes. Eram 3 homens de idade avançada e um outro em plena madureza. Discutiam as necessidades do movimento cristão. Naquele período, o império vivia assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã em Lyon mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O mais jovem integrante do conjunto era o irmão Corvino, que advogava a causa dos enfermos, abandonados e infelizes. Relembrando que o irmão Corvino aqui é o nosso querido companheiro Quinto Varro. O Corvino, o velho Corvino, que foi assassinado no barco, quando eles viajavam exatamente para essa região, sugeriu que Quinto Varro assumisse a identidade dele de Corvino e se apresentasse como um cristão para aqueles que viviam nessa região, e assim o fez. Assim aconteceu. E aqui nós estamos exatamente 17 anos depois daquele momento que marcou profundamente o coração dos personagens dessa obra e que foi objeto das nossas reflexões no último encontro. Então,
eles discutindo as questões que envolviam o movimento cristão, nós vamos ouvir agora Quinto Varro, o irmão Corvino, dizendo assim. E esse diálogo, como vocês têm observado, nós teremos o privilégio, a alegria de trazê-lo na íntegra, porque ele é riquíssimo de ensinamentos para os nossos dias, para as nossas experiências atuais como membros do movimento do cristianismo. Vamos lá. Afirma Quinto Varro: se desprezamos o próximo, inflamado de confiança, como atender ao nosso mandato de caridade? O cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos da infinita bondade. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual, que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra da regeneração. Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo, que lhe anuncia a chegada do Salvador. Um enviado celeste procura José da Galileia, em sonho, para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E erguendo-se o Mestre Divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. Sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Limpa os leprosos da estrada. Estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os. Restitui a visão aos cegos. Reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal. Infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conserva amorosamente com 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhe as almas para o mais alto. E depois dele, os apóstolos abnegados continuam-lhe a gloriosa tarefa do reerguimento humano, prosseguindo no ministério do esclarecimento da alma e da cura do corpo, devotando-se ao Evangelho até o derradeiro sacrifício. Evangelho, código de vivência. Aqui, o nosso cristão amigo vem mostrar para nós a importância de viver o Espírito do Cristo em nós. Em nós. Ele vai ilustrar com as narrativas da própria história do Evangelho como que a providência divina foi favorecendo a todos nós, humanidade, para observarmos os pontos vivos da mensagem. Por isso é que Jesus não se deteve na letra, quando afirmara que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele nos mostra como é importante dinamizar a filosofia na operação
prática da vida. Se encontramos na lei o não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse, Jesus vivenciou esta mensagem de uma forma extremamente produtiva, dizendo para nós: faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Esse é o ponto crucial. É transformar a manifestação, a revelação, num ponto dinâmico que vai nos concitar à operação, ao aprimoramento, à lapidação. E, portanto, diante dos fenômenos da própria vida, o aprendiz vai como que encontrando os sentidos necessários para continuar na grande luta. É o movimento do sentimento. Se operamos na horizontal, no intercâmbio, na utilização dos recursos, é imperioso a conexão com o divino, nas manifestações sutis da intuição. E, acima de tudo, verticalizando cada vez mais as manifestações que brotam do coração, na qualificação da vida. A história é riquíssima para todos nós. E, acima de tudo, convida o cristão a estar junto com aqueles que caminham desconhecendo ou repelindo, ludibriando, atacando. É cuidar dos que sofrem, dos desesperados, dos abandonados. É caminhar no mundo, sem ser do mundo, mas operando no mundo em que o Cristo é o príncipe da paz, é o soberano do próprio Espírito. E aqui também, o nosso querido Varro traz vários exemplos da manifestação dos Espíritos na história, a definir que eles se manifestam em nós, por nós, para nos fazer lembrar, como anjos benditos, da realidade do Espírito. Por isso que os Espíritos nesse momento abençoam e envolvem a todos nós que estamos aqui na condição de pequenos servidores, aprendizes, mas também ainda cheios de chagas, de dores morais, de culpas que precisam de ser tratadas, de processos infecciosos em nível do espírito, da mediunidade que precisa de ajustes. Se os benfeitores estão junto conosco no sofrimento, não podemos imaginar, não podemos olvidar que nós, que estamos nos candidatando a sermos servos, discípulos do Cristo, devemos ou podemos ficar distanciados do laboratório da vida, do campo de batalha, aonde tem dor, desespero, sangue, fome, aonde há obsessões, violência. O cristão tem um compromisso de viver o Evangelho. E Jesus se deu em holocausto por nós. Então é insano, é incoerente caminharmos com um dístico de cristãos acomodados, indiferentes, fantasiosos, para não dizer
fugindo do trabalho que clama por mãos dadivosas. Compreendemos a sensatez da exposição, objetou o presbítero Galiano, velho gaulês que se demorara por muito tempo na Paflagônia. Entretanto, é preciso escapar às arremetidas do tentador. Tentador, arremetidas do tentador. A gente lê Emmanuel, e à medida em que a gente vai estudando, a gente vai acostumando a prestar atenção, vez por outra, de acordo com a nossa maturidade, ou com dificuldades pela infantilidade. Emmanuel usa um termo aqui: é preciso escapar às arremetidas do tentador, do diabo, Satanás, ou do opositor. Se a gente for na etimologia, se a gente for na essência da Escritura, nós vamos encontrar sempre as dificuldades como tentadoras ou como obliteradoras, se nós nos sintonizamos com elas. Então o presbítero diz: é preciso escapar. Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização da nossa alma na prece. Ele está convidando, ele está propondo os presbíteros aqui a se refugiarem num templo, para se manterem distantes dos problemas, da peste, do tentador, das dificuldades impostas pelo império. Observemos, aqui o religioso propõe um envolvimento na contemplação, na oração, na meditação, mas longe das dificuldades. Como conseguiremos? Corvino vai adentrar na conversa. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Nós vamos ajudar a humanidade apenas fazendo sala, amor, programas, amor e sabedoria de Emmanuel, estudos na casa espírita, leituras. Assim nós vamos ajudar a humanidade? Vamos refletir, amigos. Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Temos companheiros admiráveis estacionados nos desertos das religiões. Em todas elas. Inclusive no movimento espírita. Teoricamente com vasta folha de trabalho. Supostamente. É necessário refletir, sempre. Continuando. Organizam pousos solitários. Desfiguram-se. Atormentam-se e creem auxiliar, por esse modo, a obra de redenção humana. Vida seta. Mas se devêssemos procurar a tranquilidade própria, a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós partilhando conosco o pão da vida? Em que luta condecorarmos-nos, ou condecorar-se-á o soldo que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador que nada mais faz que contemplar a terra? A pretexto
de amá-la. Como semear o trigo? Como semear o trigo? Sem contato com o solo. Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Como, amigos? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva, com aquele que se encontra desviado ou perdido. Eu vou repetir essa frase porque ela é extraordinária. Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Agora, não podemos admitir a salvação sem a intimidade daquele que salva. O que Corvino está dizendo aqui para nós? Como nós vamos admitir a salvação sem estarmos em sintonia? Aqui a palavra utilizada é intimidade. Sem intimidade com aquele que salva. Quem salva? Qual o Espírito que propõe a salvação? Jesus, o Mestre? Intercambiamos com Ele, mas vivenciamos a proposta que Ele representa. A gente observa muitas vezes, até nos estudos que a gente realiza, que existe uma dificuldade em entender Jesus de Nazaré, o Mestre, Espírito puro, governador planetário, irmão maior, irmão de todas as horas, com o Cristo. O Cristo, a imanência, a presença de Deus dentro do próprio Espírito. Então Jesus propõe a vivência crística, que não é uma vivência religiosa, que ele trabalha de sorte que nós possamos ficar num movimento periférico. Não é isso. É estar em comunhão com Ele, como comunhão Ele está com o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse momento nós estamos dentro de princípios crísticos. Nós estamos aqui intercambiando sentimentos, emoções. Nós estamos aqui entrelaçando pensamentos. Hoje eu escutava minha filha. Ela estava só no quarto. Eu entrei, fui brincar com ela. Ela disse assim: papai, eu me lembrei de uma pessoa muito querida agora. E eu senti uma emoção diferenciada. Por que eu me recordei dela, papai? Aí eu disse: minha filha, possivelmente alguma coisa aconteceu aqui no seu quarto que fez com que você se recordasse dela. Pode ter sido um objeto, um movimento que você fez, que acionou a sua memória. Mas também, por que não? Você pode ter se intercambiado com ela. De onde ela se encontra, ela se lembrou de você. E ao se lembrar de você, ela endereçou uma onda mental. Porque o pensamento é vida, é energia eletromagnética. E você registrou o pensamento dela, e isso fez com que você tivesse uma emoção. Ah, papai, será? Aí agora eu concluo com vocês. Nós intercambiamos muito mais do que imaginamos. Agora esse intercâmbio pode ser crístico. Pode ser um intercâmbio que liberta. Como também pode ser um intercâmbio
que não favorece tanto, que não desperta, que apenas é um movimento como o de ouvir uma música, de assistir uma cena e ponto final. Não promove, não promove o espírito para sintetizar. Então, queridos amigos, não podemos pensar em cristianismo distante da operação. E aí alguém pode dizer assim, então, o que você imagina, o que você sugere? Refletirmos em torno do fora da caridade não há salvação. Que caridade é benevolência, é indulgência e é perdão. Então, se nós temos os miseráveis no seu sentido social, econômico, existe a miséria espiritual. Existe a chaga purulenta que graça na sociedade, para não dizer que ela pode estar dentro do nosso lar. Então, doutrina espírita é uma chave, conforme define Allan Kardec. Uma chave que nos oferece elementos para que a gente possa compreender a revelação. Aproveito para convidá-los para o programa O Apocalipse, todas as quintas-feiras, no mesmo horário, onde nós estamos estudando as revelações. Então, queridos amigos, vamos estar com os olhos atentos e tomar cuidado para não enveredar nos caminhos da indiferença ou da acomodação. Eu gostaria de aproveitar, nesse momento, nós temos uma participação aqui no chat, que é da Marilac, que está dizendo assim, obrigado, viu, Marilac, pela sua presença. Me lembro do Cristo Consolador quando ele nos diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar o mandamento é interagir com este Cristo de amor e sentir o Cristo nos irmãos que nos cercam. É isso aí, querida amiga. Se vos amais, guardais os meus mandamentos. Isso é de um valor extraordinário que você trouxe. Muito obrigado pela sua participação. Se vocês me permitem, então, já que a Marilac tocou no assunto, vamos rapidinho aqui. Vou percorrer aqui o Evangelho de João, porque essa citação eu sinto que ela chegou num momento muito oportuno. Então vamos abrir rapidinho o Evangelho de João, no capítulo 13. No capítulo 13. Podemos citar aqui, querida, no versículo 33, João Evangelista escreve assim, palavras de Jesus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? É a mesma indagação de Filipe no capítulo 14, que virá em seguida. Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. 3 vezes. O galo não irá cantar enquanto não negar. O galo, esse animal maravilhoso do Evangelho, ele tem uma representação muito importante, porque o galo, ele anuncia
o dia que se inicia, não é verdade? Então aqui, a negação de Pedro vai caracterizar um ciclo ainda extremamente complexo, em que a filosofia não é aplicada no campo operacional da vida. Por isso é que ele diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. Para onde que ele vai? Isso é em nível vibracional, é em nível energético, é em nível de relação profunda com Deus, o Cristo. Na dimensão, para onde eu vou, não podeis vós ir. Porque lá, nesta dimensão, teoricamente lá fora, mas a gente tem que trabalhar ela em nível íntimo, nessa dimensão, não se entra com privilégio. Você não vai participar desse contexto porque você se diz espírita, porque leu o livro dos espíritos, porque você assistiu X palestra com uma celebridade, que você pegou tantos autógrafos, que você participou de tantas reuniões psiquistas, reuniões espíritas, conversou com espíritos, fez palestras, deu passe. Não, você movimenta de fora, meu amigo. A conversa aqui, ela é vivencial. E ela é sutil. Então a gente vai na horizontal materializando os processos para a gente encontrar elementos para voltar na substancialização, na essencialização. Se nós subimos, aquele movimento que Jesus propõe, né? O Filho do Homem será levantado. Não é? Aí os discípulos entenderam que depois que ele estava falando de ser levantado na cruz. Então, na realidade, o ser levantado, ser levado para o testemunho, para o Calvário, representa exatamente esse movimento que vai caracterizar a questão do guardar os mandamentos. Né? Do poder internalizar. Sereis reconhecido por muito vos amardes. Ameis ou amais, ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Vamos voltar para o Corvino? O assunto é extremamente instigante. A gente agradece a presença do senhor João Nodari, o Simplício, todos vocês que estão no chat, encaminhando as suas participações, vocês que estão nos lares, os amigos da Rádio Brasil Espírita encaminhando os e-mails para a coordenação, que se comprometeu a nos repassar posteriormente, para a gente tentar trabalhar algumas possíveis respostas ou comentários, você da Rede Amigo Espírita, enfim, vamos todos promover essa busca do aprendizado, para que nós possamos continuar na luta dessa transformação espiritual tão necessária nesse nosso momento de vida. Vamos lá. Então, não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Como conseguiremos? Pois ajudar a humanidade simplesmente orando? Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Organizam pousos solitários, desfiguram-se, e aí vai o texto, que a gente já passou por ele. Mas se devêssemos procurar a tranquilidade própria a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Justifica reclamar da filha? Do filho? Jesus veio partilhar o pão da vida, amigo. Então, se você está tendo que dormir no hospital, abdicar de determinado conforto, é porque Jesus veio partilhar o pão da vida. Você quer segui-lo? Agora, para segui-lo não há constrangimento. Para segui-lo é a adesão do amor. Adesão do amor. Né? Hoje cedo eu fazia caminhada e escutei um amigo espiritual dizendo, pois é, primeiro, Saulo se converteu a Paulo por amor.
Depois Paulo se converteu ao Cristo. O Cristo em mim é motivo de glória. E eu fiquei refletindo como o processo é extraordinário. Primeiro nós temos que vencer as personas. Nós temos que nos desvestir desse orgulho, dessa capa, dessa máscara. Mas para isso é necessário amor. Então vamos fazer uma conversão ao cristianismo. Só que depois de convertido ao cristianismo, nós não vamos nos contentar. Nós vamos aprender a enaltecer o Cristo. É necessário que ele cresça, como afirma João Batista. Paulo entendeu. É necessário que ele cresça, o Cristo. Não é? Ele se converteu inicialmente por Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí depois já não era mais Jesus, era o Cristo. O Cristo é pregar o evangelho em cadeias, é ir despersonalizando, é ir sutilizando cada vez mais. Deu aí, gente? Por isso é que é temerário, ou é lamentável, que no nosso movimento espírita, nós estamos vivendo um campeonato de personalismo. Eu comentava com um companheiro, eu bato muito nessa tecla aqui. Até os nossos cartazes, observem bem, vai fazer um cartaz de um evento, aí põe um retrato de um indivíduo. O retrato dele é desse tamanho. Aí do lado coloca um retrato de Jesus. O que na minha época, aqui na União Espírita Mineira, a gente tinha uma escola da essencialização, da espiritualização. Então, os cartazes que a gente fazia não se usava imagens. Porque isso é iconoclastia. Nós colocamos isso dentro do movimento espírita. Observem para vocês verem na prática. Retratos dos vultos de Jesus, de Maria Santíssima, e etc, etc, etc. Só que agora, o campeonato é o seguinte. A foto de Jesus ou de Kardec fica desse tamanhozinho, e a foto das celebridades, das autoridades, como eu tenho visto aí nas propagandas, capa de DVD, as maiores autoridades de doutrina, de evangelho, e o povo compra, e o povo adora, e o povo se envolve, e não tem coisa melhor do que tirar selfie, foto com as celebridades, e a gente está no movimento periférico. Continuando. Ante a pausa que se fez espontânea, Galiano considerou: as tuas ponderações são mais que justas, mas não podemos concordar com o pecado e nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem. As ponderações dos intelectuais são brilhantes para justificar. Mas embora tudo que você tenha dito, nós temos que tomar cuidado, não podemos ficar desprevenidos. Temos que ter atenção com aqueles que se aproximam. Então vamos ficar fechados, lacrados. 7 chaves. Longe. Os pagãos nos acusam de ladrões da alegria, acentuou Pafos, um diácono aureolado de cabelos brancos. Acreditam que o evangelho é um manto de tristeza asfixiando o mundo. E não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas, informou Enio Pudens. Enio Pudens, um grande amigo de Arnaldo Rocha na última encarnação. Enio Santos. Continuando. Muita gente volta a clamar contra nós, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas
pelo concílio na festa de Augusto, consta um apelo para que sejamos de novo flagelados. E afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando, porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. Galiano sorriu e acrescentou: mais um motivo para o insulamento dos que pretendem adorar a Deus, sem a perturbação dos homens. Vamos continuar isolados. Vamos continuar isolados. Dentro do centro espírita. Dentro de grupos fechados. O Papa Francisco I, intuitivamente, deu uma declaração essa semana propondo uma revolução da ternura. Revolução da ternura. Como que nós podemos promover a revolução da ternura? Pense aí, amigo. Fechado? Querendo evangelizar ou doutrinar só no raio da acomodação? O projeto do Cristo é ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando lá estiver, dizeis: a paz seja convosco. Aí nós estamos nos referindo ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Continuando. A frase reticenciosa ficou no ar. Mas Corvino, tocado de profundo ardor pela causa do Evangelho, retomou a palavra decidido. Vamos ouvi-lo. Sente, se aquiete. Ajuste na poltrona. Dá uma ajeitadinha no travesseiro. Cuidado para não desdobrar, para não dormir. Mas vamos lá. Veneráveis irmãos, admito não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Não nos cabe discutir. Não nos cabe julgar. Eu dei alguns exemplos dentro da nossa própria história do movimento espírita. E diga-se de passagem, nós temos um fundamento belíssimo, porque a história do movimento espírita é rica de trabalho. Rica. Observemos a vida de Caibá Schutel, a vida de Bittencourt Sampaio. Vamos recordar da vida de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, e tantas médiuns, tantas trabalhadoras anônimas. Mas podemos lembrar de Ivone Pereira, podemos recordar de Francisco Cândido Xavier. Vida de trabalho. Continua Corvino. Contudo, creio, não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. Vocês me desculpem. Cabe um pouquinho de suco. Não podemos, não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. Deserção, deserdar aos princípios do cristianismo. Eu assisti essa semana um vídeo, 8, 9 minutos, de uma explanação feita pelo ilustre trabalhador Raul Teixeira. E ele falava sobre enxurrada de livros.
E esse assunto é muito interessante. Nós que lidamos com as lideranças, com o público. Então eu assisti esse vídeo 2 vezes. Prestei bastante atenção na abordagem brilhante do professor Raul Teixeira. E isso encaixa perfeitamente aqui nesse movimento, que aqui está, a princípio, está falando de solidão. Sairmos do contexto para ter uma vida protegida. Não vamos conviver com pecadores. Não queremos estar junto com a peste, com a fome, com a doença. Não quero saber do crime. Deserção. Nós podemos deserdar também das nossas responsabilidades quanto movimento espírita, quanto espíritas. Reflitamos na palavra deserção. Deserção, em todos os sentidos. Então, onde houver incoerência com a proposta do Evangelho, nós podemos ter uma postura de deserdar da responsabilidade ou fingirmos que está tudo bem, a cumpliciar com os problemas. Então, reflitamos no que remonta à palavra deserção, que tem a ver com as nossas responsabilidades em todo o âmbito em que morejarmos. É sério, é complexo. O nosso compromisso é com o Cristo, é com o projeto evangélico, que envolve simplicidade, amor, entrega, ética, disciplina, comprometimento doutrinário, amor pela causa espírita. Estamos numa guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou em holocausto à libertação do espírito humano foi o próprio Mestre, nosso comandante divino. Então ele vai falar de uma batalha, ele está falando de legionário, soldado romano, membro de uma legião. Então o primeiro legionário que tombou em holocausto em nome da libertação do espírito humano foi o próprio Mestre. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros, em vasta frente de valoroso testemunho, sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto das feras e objeto desprezível nos divertimentos públicos. Homens e mulheres, velhos e crianças têm sido levados às arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança. Heroísmo da nossa confiança no mundo melhor. Heroísmo da nossa confiança no mundo melhor. Não seria lícito trair-lhes a memória. Trair-lhes a memória. Os adversários de nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida, mas é que ignoram a lição do benfeitor celeste, que nos indicou o serviço da fraternidade, a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Urge, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito, como existem no campo da matéria. A vitória do cristianismo, com a livre manifestação do nosso pensamento,
é obra que nos compete concretizar. Que discurso! Que discurso! A vitória do cristianismo, com a livre manifestação do nosso pensamento, é obra que nos compete concretizar. Houve um intervalo na conversação e a palavra de Enio novamente interrompeu. No que se refere a serviço, nossa posição não é das melhores. Muitas famílias, pressentindo a perseguição, vêm dispensando os empregados cristãos. Ainda ontem, as oficinas de Popônio demitiram 10 companheiros nossos. Eles estavam em crise financeira. O dólar bateu a casa dos 4. Mas temos o direito de esmolar para a igreja, e a igreja precisa sustentá-los, observou Galiano cuidadoso. Corvino, de novo, porém, obtemperou, firme. Ele não falou assim, merelés, não, mais ou menos. Ele falou firme. Sim, sim. Temos o direito de esmolar. Esse, contudo, é também o direito do mendigo. É também o direito do mendigo, esmolar. Não nos cabe, segundo nos parece, olvidar, esquecer a produção de benefícios para o mundo. Temos terra disponível, sob a responsabilidade de vários irmãos. O arado não mente. Os grãos respondem com fidelidade ao nosso esforço. Podemos trabalhar. Não devemos recorrer ao concurso alheio, senão em circunstâncias especiais. Concurso alheio, a não ser em circunstâncias especiais. Esse assunto tem a ver conosco na atualidade? Vamos continuar. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutiva. Cabeça vaga é furna de tentações. Creio em nossa possibilidade de auxiliar a todos, através do esforço bem dirigido. O serviço de cada dia é o recurso de que dispomos para testemunhar o desempenho dos nossos deveres diante dos que nos acompanham de perto. E o trabalho espontâneo no bem é o meio que o Senhor colocou ao nosso alcance, a fim de que sirvamos à humanidade, com ela crescendo para a glória divina. O que nós podemos deduzir? Qual caminho nós podemos percorrer? A questão era de pedir, esmolar. Corvino diz assim, peraí, esmolar é um direito dos mendigos. E aí, ele percebe o que estava por trás daquela conversa. Lei do menor esforço. E então ele, de uma forma brilhante,
vai nos mostrar a importância, a responsabilidade de investir na vida, sabendo que a vida vai nos devolver conforme o que semearmos. Todos podemos trabalhar, cada um com a sua possibilidade, com as suas características, habilidades, mas todos podemos trabalhar. Recorrer a concurso alheio só em circunstâncias especiais. Só em circunstâncias especiais. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutiva. Então vamos trabalhar. A comunidade não pode ficar improdutiva. Observem, gente. Nós estamos aqui no ano de 233. O cristianismo era um bebê que estava dando os primeiros vagidos, que estava se movimentando. Esta lição de Corvino, essa conversa com esses membros da igreja de Lyon, a igreja de João Evangelista, fundada por João, se nós observarmos as falas de Corvino, elas foram, em tese, improfícuas na história do catolicismo, que se estabeleceu de uma forma oficial 100 anos depois, com Constantino. A partir daquele instante, esta conversa aqui ficou invalidada. Por quê? Institucionalizamos o cristianismo. Criamos a instituição que iria favorecer a lei do menor esforço e, de alguma forma, arregimentou para si os poderes temporais em nome de um poder divino, e com isso criamos um movimento que deturpou completamente a mensagem do cristianismo. E que só depois, praticamente de 2 milênios, é que nós podemos dizer que já existe um movimento muito importante, muito profícuo, para reconstruir a história em novas bases. E se nós citamos aqui com muito respeito a eminência papal na figura de um homem simples, Francisco de Assis, ou melhor, desculpa, o Papa Francisco, que por certo está sob a jurisdição da Pleiade de João Evangelista, de Francisco de Assis, que não podemos olvidar que esteve na noite gelada, fria da Idade Média, no século XI e XII, e efetivamente propôs ou salpicou a terra com muitos apóstolos de Jesus que reencarnaram com ele, para deixar marcado na história, em tese, sem tanto resultado na época, mas nós podemos, de uma forma muito tranquila, dizer que os frutos começam a se apresentar agora. Então Francisco viveu no final do século X, XI, não é? Foi necessário passar quase 1000 anos. Né? Francisco viveu, se eu não estiver errado, ele nasceu em 1089, viveu até 1100 e poucos. Nós estamos no ano de 2015. Não é? Olha, observem bem que interessante. Foi necessário um salto de quase mil anos. Quase 1000 anos. Para que aquela mensagem pudesse dar esses saltos. E aí a gente vai ver, inclusive, as equações do próprio Apocalipse, com as estações, com os ciclos,
que vão efetivamente caracterizando saltos de qualidade num processo da evolução globalizada. Portanto, a evolução acontece em nível íntimo, em nível de comunidade e em nível globalizado. Pelo próprio favorecimento da revelação que dimana de Deus, do intercâmbio entre as dimensões espirituais dos encarnados, dos desencarnados, os processos de reencarnação, de desencarnação, a chegada de espíritos de outros planetas, a partida de espíritos na emigração da Terra para o espaço, o que vai definindo uma série de procedimentos que vão como que criando um piso de segurança para a evolução nos tempos. Então não pensemos que as coisas na Terra estão soltas, estão à deriva, que os destinos estão na mão dos homens. Não. Os homens têm os seus compromissos, mas é necessário a gente estudar Allan Kardec e observar, principalmente na codificação, no livro A Gênese, que os destinos da coletividade estão nas mãos de Deus. E que os homens que conspurcam, que adulteram, que criam dificuldades, eles são retirados do contexto pelo sopro divino. Eu vou repetir, pela vontade divina. É um estalar de dedo, é um sopro. O indivíduo que está fazendo bagunça, ele vai sair do contexto. E sabe como que ele sai do contexto? Grande parte, a própria treva se resolve com a treva. A própria treva estabelece procedimentos de ajustes interessantíssimos para que a ordem, o progresso, retome. Um companheiro hoje me disse, um grande amigo, me contou, companheiro, que tem uma pessoa do movimento espírita, que se diz espírita, que anda fazendo algumas palestras pelo Brasil afora e falando as maiores asneiras, as coisas mais sem pé nem cabeça. Aí ele me perguntou o que eu acho. Eu falei assim, eu acho o mesmo que você. Devemos, porque é uma pessoa séria, né? Devemos aguardar, porque o rio das horas deságua no mar da misericórdia. É ensinamento de Emmanuel para Chico Xavier. Arnaldo Rocha aprendeu isso, vivia nos dizendo. Ele falava assim, Beto, para ilusão, só o tempo, só a dor e o tempo. Então, nós não vamos preocupar com aqueles que estão criando dificuldades. Nós devemos estar atentos para que nós, como aqueles que convidamos expositores, possamos aguçar os nossos olhos, observar com mais critério antes de convidar. E vamos orar por esses que andam criando dificuldade na cabeça do povo. Mas não tem problema também, porque as dificuldades acabam que uma hora aqueles que hoje recebem e falam amém, amanhã vão observar que não há coerência nos fatos. Não é verdade? Agora, ficamos pesarosos, porque temos, infelizmente, alguns movimentos dentro do movimento que insistem em tentar, vamos dizer assim, atacar a doutrina, desqualificar o movimento espírita, mas tenhamos tranquilidade, porque se existe um movimento que proporciona toda essa dificuldade, o mundo maior está favorecendo para que as bênçãos, a divulgação, atinja cada vez um número maior de corações. E o despertamento desses corações vão acontecendo de uma maneira natural, dentro de uma escala de probabilidades, de ajustes e de um progresso que a justiça divina conduz nas expressões sacrossantas do amor. Esse discurso, esse diálogo, ele é tão rico, ele é tão belo para todos nós, que nos convida a nos reunirmos em grupos. Vamos favorecer os debates. Eu fiquei tão admirado, estava no grupo CEOC no Rio de Janeiro,
participei uma tarde de sábado num grupo de senhoras, eram mais de 20 senhoras, que se reúnem para estudar o livro Memórias de um Suicida, cheios de livros da codificação, do Evangelho, leem textos, comentam, buscam referências em Kardec, tiram as conclusões. Eu fiquei tão admirado, eu fiquei tão feliz em ver um grupo tão sólido, tão equilibrado, com as facilitadoras extremamente fraternas, um grupo que os debates são edificantes, ninguém é dotado, ninguém possui autoridade sobre o outro, ninguém detém a verdade soberana, nós estamos trocando experiências. Isso é tão importante para o movimento espírita. O trabalho que a gente faz aqui em estudar as obras de Emmanuel tem um objetivo muito claro: favorecer para que a gente esteja em sintonia com o pensamento do nosso codificador, com o pensamento que está registrado na Revista Espírita. Porque se você quiser conhecer Allan Kardec, vai na Revista Espírita. Mas é interessante buscar o pensamento de Allan Kardec e observar a coerência do educador com os educadores do mundo espiritual. Isso é tão importante para todos nós. O estudo dirigido aqui, que nós estamos propondo e transmitindo para os lares, ele visa ao despertamento de cada um, porque o conhecimento, né? o envolvimento, a maturação, ela é individual. Nós não vamos adquirir conhecimento ouvindo palestras, inebriados com eventos. Não. São acontecimentos que, vez por outra, são importantes, que a gente revê amigos. Aí assistimos uma palestra, né? Vamos ter a oportunidade de ouvir um companheiro, observar o trabalho dos outros corações, que existem tantos expositores, embora a gente queira só alguns, né? Observe os eventos espíritas, são os mesmos expositores, com todo o respeito a eles. São competentes, ótimo, que bom. Mas são só eles que existem no movimento espírita. E aqui não está ninguém aqui gritando por espaço. Pelo contrário, nós estamos falando que existe espaço para todo mundo. E que você amanhã será um expositor. Se já não o é, dê o seu recado. E vou dizer mais, dê o seu recado com a sua característica, com o seu jeitinho, né, com a sua experiência adquirida na vida, porque também cópia-cola nós também estamos cheios, né? A escola X, a escola Y, a escola Z é um expositor copiando o outro. Meu Deus! Você é um espírito, você é uma individualidade, você tem um jeito. Tem uma música que diz assim, que o meu jeito todo mineiro de ser. Né? Todos nós temos um jeito, todo especial de ser. Isso para nós é extremamente importante, porque o seu jeito de ser, essa maneira que você está utilizando, que você está buscando aprimorar, é que te faz Cristo, que te intercambia com Cristo, que traz amor, que vai te conceder oportunidades de crescimento. Não crescimento para que os homens vejam casca, folhas, flores. Não. Porque o cristão verdadeiro é aquele que faz silenciosamente. Como nós vamos encontrar Apio Corvino fazendo, sem procura do destaque. Ele faz por amor. Ele fica 17 anos, como nós vamos ver agora, trabalhando entre os cristãos. Na próxima semana nós vamos ver um pouquinho da vida dele. O que ele fazia aqui em Lyon, nas Gálias. Porque no meio dessa conversa entre os cristãos, um companheiro diz assim: irmão Corvino, a irmã Pontimiana roga-lhe a presença.
roga-lhe a presença. O presbítero pediu permissão aos confrades e retirou-se. Na praça, sobre o acesso ao templo, que mal começava a erguer-se, uma senhora respeitável esperava-o. Era a guardiã do palácio rural de Opílio Ventúrio. Se lembram de Opílio Ventúrio? Aquele que invadiu lá o recanto sagrado de Quinto Varro e junto com Cíntia se envolveram num caso que redundou numa mudança radical na jornada desses espíritos. Pois é, ele estava próximo ao palácio rural, de novo, de Opílio Ventúrio. Embora contrariando o esposo, fizera-se amiga fiel da igreja. Ouvindo Corvino que lhe amparara a renovação espiritual passo a passo. Não obstante idosa, Pontimiana, revelava extrema agudeza nos olhos lúcidos, que sempre refletiam a cristalina bondade de sua alma. Tantas vezes auxiliada pelo presbítero, convertera-se em prestimosa irmã dele, devotando-lhe estima sincera. Sorridente, saudou-o e foi logo informando. Tassiano, o menino agora rapaz, que o Senhor conheceu em Roma, chegou hoje. Tratando-se de alguém cujo destino sempre lhe interessou, vim trazer-lhe a notícia. Pontimiana. Na última encarnação, Geni, esposa de José Xavier, um espírito nobre, um espírito trabalhador de mão cheia, de um polimento espiritual extraordinário. Era um gentleman, o irmão de Chico Xavier, que desencarnou. Depois de desencarnado, continuou a trabalhar com Chico nas reuniões, no Grupo Meimei, no Luiz Gonzaga. Nós vamos encontrar várias mensagens de José Xavier no livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. E nós vamos encontrar páginas psicografadas por José Xavier na década de 80, até quase na década de 90. José Xavier, um espírito muito atuante no mundo espiritual. E nós estamos falando isso com documentos que estão publicados em livros. Mas aqui o caso nós estamos nos referindo a Geni, a esposa dele. Geni. Nessa época, Pontimiana. Ela veio trazer notícia para Quinto Varro, para Apio Corvino, do seu filho Tassiano, que ela não sabia, porque ele apenas se referia a Tassiano como um jovem que tinha despertado interesse nele quando ele viveu em Roma. Enfim, na intimidade dele, que se encontrava pálido diante da informação. Ele iria rever o filho bem-amado. Quase 20 anos decorrido. Constantemente,
ele procurava os olhos do filho no semblante das crianças, dos órfãos. Ele procurava o espírito do filho no espírito do trabalho, no trabalho com Jesus. Porque o cristianismo se tornou para ele uma mola propulsora, para que ele se mantivesse inclusive conectado com os propósitos assumidos antes de reencarnar, conversando com Cláudio na introdução do livro, em programas anteriores, em reencarnar para cuidar da flor da vida dele. Aquela flor que, em tese, a circunstância arrancou do tronco do seu coração. E que agora, nesse instante, a vida devolvia. Porque o que é sagrado, a missão que vem do alto, ela não muda. Muda-se as coisas da terra. O que vem do céu permanece. Este ensinamento é de João Batista. Nós vamos encontrar no Evangelho de João Evangelista, no capítulo 3 em diante. O que vem do céu permanece. O que é da terra modifica. Nós nos modificamos porque somos da terra. Nós ainda não estamos realmente nascidos como espíritos. Nós somos frutos ainda de um movimento extremamente terreno da sociedade. Nós somos produto da massa. Nós somos filhos da prostituta, que é a Babilônia, que é a Roma dos tempos atuais. Porque a mulher no Evangelho é sagrada, ela é divina. Mas a mulher, quando se conspurca, quando adultera, ela se vende, ela se torna maldita. Nós não estamos falando da mulher, espírito mulher. Nós estamos falando dos nossos sentimentos. Porque você tem um homem aqui dentro. Você tem a razão. Você tem um sentimento. O sentimento não pode se conspurcar. Por isso que nós vamos encontrar Paulo de Tarso falando nas suas cartas, que para alguns são tidas como preconceituosas, machistas. Mas quando ele fala que a mulher deve ser sujeita ao homem e o homem sujeito à mulher, ele está definindo um movimento psicológico espiritual extraordinário, que é a comunhão, a conjugação dos princípios, é o casamento divino, é o equilíbrio da balança. São esses pontos que vão caracterizando o norteamento da nossa vida. Então, Quinto Varro suplicou aos céus ajuda para que ele pudesse ajudar o seu filho. E os espíritos disseram que sempre que ele precisasse, eles estariam juntos, pelo pensamento, pelas orações. E foi necessário quase 20 anos de ausência, de separação. Mas a vida fez com que Tassiano viajasse e fosse às Galhas, a Lyon, para lá, naquele ambiente que um dia seria salpicado pelo sangue dos mártires e ficou como a terra preparada para receber o Espírito de Verdade com o embaixador Allan Kardec. Tassiano volta para o seio do seu pai espiritual, Quinto Varro. E eu os convido, querido amigo espírita, ouvintes, irmãos,
eu gostaria de convidá-los com muito carinho e com muito fervor, com muito ardor, para que estejamos juntos na próxima semana, para mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E nós vamos nos despedir nesta noite tão especial com Maria Dolores, através de Chico Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade, que diz assim, e ficará como prece final: de alma para alma. Escuta, alma querida. Ante as perturbações e os empeços da vida, onde não possas ajudar a dissipar a treva, a extinguir o pesar, nada fales em vão. Uma palavra, às vezes, tão somente, na moldura de um gesto irreverente, basta para espancar o coração. Se anota sombra e dor, por onde jornadeias, dá consolo e respeito às aflições alheias. Tempo vai, tempo vem. E assim como o carvão se faz diamante puro, na forja do destino, em louvor do futuro, todo mal se converte em coluna do bem. Usa o verbo, esparzindo novas luzes. Não condenes, não firas, não acuses. Onde enxergares pedra, lodo, espinho, cobre de paz e amor as lutas do caminho. Lembremos nossos erros, teus e meus. Todos sofremos provas, alma boa. Trabalha, serve, ajuda, ama, abençoa, e encontrarás contigo a presença de Deus. Na presença de Deus, os teus, os meus. Somos todos filhos amados, aguardados, imantados pela presença sacrossanta daquele que é a razão direta da nossa existência. Que Deus esteja conosco, que os Espíritos amigos continuem nos inspirando, que Maria Santíssima, a mãe dos filhos do Calvário, que somos nós, que ela possa nos fazer sempre nos recordarmos da senda que devemos percorrer, e percorrendo-a seguindo os exemplos daquele que é o referencial da nossa vida, um dia estaremos todos juntos, porque a promessa, ela se concretiza, a promessa da vitória. Estaremos todos nos lauréus do destino, juntos, dizendo: louvado seja o nome do nosso Senhor, e que para sempre Ele seja louvado. Ave, ave, ave Cristo. E assim, nós nos despedimos, rogando a Deus que ofereça a você e a sua família uma noite extraordinária de aprendizado, de convivência e de preparação para o dia de amanhã, que chega para nós trazendo bons ventos, novas oportunidades, prosperidade. E assim, nós nos desfazemos deste momento de transmissão, agradecendo a todos os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio
Brasil Espírita de Maceió, e a você que nos acompanha do seu lar, esperançosos de uma vida sempre serena, harmoniosa e em paz. Um beijo no coração de todos. Obrigado.